Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O nosso estudo da Palavra de Deus no dia de hoje, da Carta de São Tiago, é o capítulo 1, versículos de 12 até o versículo 18. E o versículo 12 diz para nós: Feliz o homem que suporta a tentação, porque depois de sofrer a provação, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Primeiro, uma bem-aventurança. Lembramos daquelas bem-aventuranças que Jesus anuncia no capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, né? Bem-aventurados os pobres, os mansos, bem-aventurados os pacíficos, bem-aventurados os puros. E agora, tem uma outra bem-aventurança, quando ele também proclama para Tomé que bem-aventurado é aquele que crê sem ver. E uma outra bem-aventurança ou expressão de felicidade é aquele que suporta. E aqui suportar é de superar a tentação, ou aquele que não sucumbe diante da tentação. Nós rezamos no Pai Nosso essa grande súplica: não nos deixeis cair em tentação. Porque ser tentado não é o problema. Ser tentado é uma oportunidade de resistirmos e vencermos o mal na nossa vida. Jesus foi tentado. Todo ser humano é tentado. Maria foi tentada. Eva, Adão, desde os nossos primeiros pais foram tentados. Todos nós somos tentados e passamos por diversas tentações em nossa vida. Uma coisa é ser tentado, uma outra coisa é sucumbir à tentação, se entregar à tentação, deixar que a tentação nos vença. Somos tentados a fazer o mal, somos tentados a fazer o que não é correto, somos tentados a mentir, a enganar, somos tentados na carne, somos tentados na língua, somos tentados na cobiça dos olhos, somos tentados na paciência. Aí eu poderia enumerar uma lista de tentações e cada um conhece as tentações próprias da vida. E feliz é suportar as tentações. Feliz é não sucumbir às tentações. Ainda que no começo nós tenhamos sentido uma certa fragilidade, e não há problema em sentir fragilidade, em sentir fraco, em sentir-se muitas vezes incapaz, porque isso demonstra a nossa humildade, porque só vence as tentações quem, de fato, se coloca humildemente nas mãos de Deus e pede a Ele a sua graça, o seu socorro e seu auxílio. Ou, às vezes, acontece o extremo, de que uma tentação na vida da pessoa, ela já se tornou algo pecaminoso. Ela se entregou de tal forma àquela tentação, que não é mais uma tentação, é um pecado consumido e um pecado consumado. O pecado consumado é aquilo que ele cometeu o pecado. E ele se torna um pecado consumido, consumível, porque ele se tornou uma prática na vida daquela pessoa e ela normalizou aquilo na vida dela, e tanto que já não é mais nem tentação. Na verdade, é uma entrega ao pecado. E aí é uma tentação das mais terríveis, a tentação de não reconhecer o próprio pecado. O pecado, uma vez gerado, ele é concebido, e uma vez concebido, ele gera... Aí eu vou entrar nessa parte onde fala que ele gera a morte. É o que vai seguir mais adiante. Mas o que a palavra está dizendo é que depois de sofrer a tentação, ele receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. A coroa da vida, que nós vamos ver lá no livro do Apocalipse, quando formos estudá-lo mais adiante. A coroa da vida é o reconhecimento que Deus dá a nós quando vencemos as tentações da vida. Quando não sucumbimos ao tentador e não entregamos a vida a ele. Ah, mas eu não entreguei minha vida ao tentador, ao demônio maligno. Quando eu deixo o pecado se consumir na minha vida, eu deixo o pecado se tornar como que parte da minha vida, eu não resisto mais a ele, eu já me entrego a ele e digo, eu sou assim, pronto e acabou, desculpe, eu deixei a vida da graça morrer em mim. Não tem problema, nem que a gente tenha que lutar a vida inteira contra isso ou aquela tentação.
que eu só não posso cair na tentação de transformar o pecado, o que é tentação na minha vida, como se isso fosse algo certo ou correto. Agora tem um ponto que para mim é chave para a nossa espiritualidade cristã e talvez é a pérola mais preciosa, esse versículo 13. Ninguém, quando for tentado, diga: olha, é Deus que está me tentando, é Deus que está me provando. Por quê? Porque Deus é inacessível ao mal e não tenta ninguém. Não, por favor, nós não podemos nunca atribuir uma tentação a Deus. Alguém disse: foi Deus que mandou. E ainda há as expressões que nascem daí, né? Deus não manda uma cruz que ninguém não possa carregar. Ninguém recebe o frio que não tem um cobertor que possa cobrir. E aí são as expressões que nascem para atribuir a Deus as fraquezas e as fragilidades humanas. Jamais Deus manda tentação para ninguém. Talvez a gente tenha se baseado até em textos lá do Velho Testamento, do Antigo Testamento, uma visão veterotestamentária da compreensão. Porque Jó foi provado, porque Deus permitiu. Mas a lei da natureza é que todos são livres perante ela. Mas ninguém, mesmo que sofra qualquer tentação, qualquer provação, nenhuma tentação é maior do que a força e do que a graça de Deus. Há um momento que parece que eu sou frágil demais diante de certas circunstâncias. Mas aí é quando Deus está mais comigo. Quanto mais eu vou ao fundo do poço, na minha própria miséria humana, é ali que eu encontro mais profundamente a graça de Deus, se eu recorro a Ele, se eu busco a Ele, porque Deus está comigo até se eu passe pelo vale tenebroso da sombra da morte. O que não vale, de forma nenhuma, é atribuir a Deus as tentações da vida. De onde vêm as tentações? Aí o autor sagrado traz para nós uma explicação de ordem, seja teológica, seja antropológica, seja até de ordem sociológica, conforme queremos compreender, mas a Bíblia é um livro da graça, que nos dá uma visão teológica da própria vida. Ora, cada um, nos diz o versículo 14, cada um é tentado pela sua própria concupiscência, que o atrai e o alicia. E o versículo 15 ainda diz ainda: a concupiscência, depois de conceber, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Aí eu preciso dizer uma coisa. Concupiscência é inclinação negativa da natureza. Uma natureza que foi corrompida, uma natureza que foi aliciada pelo pecado, é uma natureza que se ilude, é uma natureza que atrai-se, é uma natureza que deixa-se levar pelo pecado. E aqui tem uma coisa que é importante saber. Quanto mais eu afrouxo a minha natureza, mais perecível, mais sucumbível ela vai se tornar a um pecado. Quanto mais eu afrouxo o meu homem interior, mais aquela inclinação negativa ela cresce em mim. Eu posso ter uma inclinação natural à bebida, vamos dizer. Vamos dizer que por ordem genética, por ordem da minha própria natureza, que vem dos meus progenitores, da minha família, eu tenho alguma inclinação para a bebida. Inclinação não quer dizer que eu deva beber. Mas se eu cedo a essa inclinação e começar a beber, aí sim a minha natureza ela vai se enfraquecer. E à medida em que eu vou bebendo, mais fraca fica a minha natureza. E daqui a pouco eu me torno realmente um dependente, um escravo da bebida. Ninguém nasce dependendo, escravo das drogas. Mas à medida em que você afrouxa a sua natureza, à medida em que você tem uma pequena tentação ou inclinação negativa para aquela liberdade que vem de início isto,
ou aquela inclinação que temos para a curiosidade do saber o porquê, e eu vou experimentar o mal, por que não posso? Criança já pequena é tentada a colocar um dedo na tomada por curiosidade. Veja que tristeza acontece uma criança colocar o dedo dentro de uma tomada. E aí quando vamos crescendo, aí você vai percebendo que as inclinações vão se abrindo dentro de nós à medida em que eu abro meu coração para essas inclinações negativas da vida. Não é o mundo que é tentador, o mundo é tentador. Mas à medida em que eu me exponho ao mundo que é tentador, a minha natureza fragiliza, a minha natureza enfraquece, e é óbvio que eu me torno mais suscetível a cair, a sucumbir, e o pecado. Aí a concupiscência, uma vez que ela é inclinada, uma vez que ela é alimentada, ela concebe. Uma vez que ela concebe e eu deixo ela crescer, ela dá luz ao pecado. À medida que o pecado é consumido, ou seja, à medida em que o pecado ele é realizado, e ele gera a morte. Porque não existe graça maior do que a graça de não se entregar ao pecado, de não viver o pecado. E essa graça, ela morre quando eu deixo o pecado falar mais alto que a graça. Veja, eu olho para Maria, ela foi chamada, aclamada, não foi por nenhum homem, não precisa homem chamar, não, foi Deus que a chamou assim, foi o anjo mensageiro de Deus que disse que ela era cheia, plena, toda repleta da graça de Deus. Quando eu estou todo na graça de Deus, não há espaço para o pecado na minha vida, porque é a graça que está em mim. Se Maria tivesse sucumbido a alguma das tentações que segue a vida humana, a graça nela teria diminuído, morrido ou sucumbido. Você olha para Eva, como aquela mulher também foi criada junto com Adão, cheios da graça de Deus. E à medida em que eles cederam, você vejam que eles morreram para a graça. É o que acontece conosco. Quando nós vamos cedendo, a graça vai morrendo. Agora, à medida em que nós vamos nos arrependendo, vamos nos purificando, vamos resistindo à tentação, a graça vai nos fortalecendo, e a graça vai nos revestindo, e a graça vai crescendo em nós. Nós não podemos matar a graça, porque, desculpe a expressão pesada, mas nós rezamos na Salve Rainha os degredados, filhos de Eva. Na verdade são os desgraçados, ou aqueles que perderam a graça por causa do pecado, assim nos tornamos. É triste chamar um homem de degradado ou ainda desgraçado, porque ele foi realmente tirado da graça. E isso só acontece se eu permitir, se eu me entregar à minha natureza inclinada ao pecado, se eu me entregar à minha concupiscência que arde em mim. Você só se torna uma pessoa, por exemplo, maledicente, aquele que fala da vida dos outros, quando você não resiste àquela tentação terrível de falar mal dos outros, mas se você se entrega, difícil depois. Vamos estudar isso mais adiante, na própria carta de São Tiago. E aí, eu poderia falar dos inúmeros pecados, mas aqui a matéria principal é ter essa certeza de que nós somos tentados, ou a concupiscência nossa cresce, ou ela cede naquilo que nós concebemos como pecado, ou naquilo que nós deixamos crescer em nós como fraquezas. Essas fraquezas vão se tornando latentes à medida em que eu alimento. Se eu não alimento, essa fraqueza ela vai esmorecendo, ela vai esfriando, ela vai até se escondendo. Ela resiste muito tempo. Mas eu preciso ir matando pela graça, porque a graça ela vai matando toda essa inclinação negativa da natureza. A graça vai matando a concupiscência enganadora. Por isso que a graça tem que ser alimentada pela via da oração, pela via da penitência, pela via da confissão, pela via da caridade, pela via da palavra de Deus. São elementos pela qual eu alimento a graça de Deus em mim. Mas se eu alimento as tentações, você sabe que
que essas tentações, essa concupiscência, ela vai crescer dentro de mim. Óbvio que uma pessoa que bebe, à medida em que ela bebe mais, óbvio que ela vai ficar cada vez mais com desejo de beber. Eu fico um tempo enorme sem comer doces. Mas se eu abro a porteira, mas comer uma aqui, outra ali, daqui a pouco eu estou virando um consumidor de doces sem fim. E cada um sabe qual é a sua fraqueza. Deu o exemplo do doce, poderia dar exemplo de outra coisa, e você sabe outras inclinações que a sua própria natureza tem. E o importante é cada um conhecer a sua própria natureza. Cada um conhecer ali onde aperta o seu sapato, onde o calcanhar dói, para cuidar, para cicatrizar, mas sobretudo para eliminar aquela concupiscência, e a graça de Deus concede. Eu já vi pessoas que tinham um temperamento que parecia difícil de ser controlado. Era duro, era irascível. Óbvio que se ela alimenta nela a grosseria, o temperamento negativo que ela tem, ela vai crescer e vai se tornar aquela pessoa irritadiça, grossa, mal educada. Mas quando ela vai deixando a natureza ser moldada, cuidada pela graça, a natureza se educa de uma forma maravilhosa. Isso é graça de Deus em nós. E toda dádiva boa, todo dom perfeito vem de cima, desce do Pai das luzes, no qual não há mudança e nem mesmo aparência de instabilidade ou de engano, por sua vontade que nos gerou pela palavra da verdade, a fim de que sejamos como que as primícias das suas criaturas ou criaturas novas. Ou seja, o que é que vem de Deus senão o que é bom, o que é verdadeiro, o que é perfeito? É um mal que cometemos a nós e uma injustiça que cometemos a Deus, querer atribuir a Deus qualquer mal deste mundo, qualquer pecado, qualquer degradação que há na natureza, qualquer tragédia. Não, nunca, jamais atribuí-la a Deus, porque é falta grave contra a própria natureza humana, não reconhecer os limites da natureza humana e onde a natureza humana falhou. Deus é bom e justo. Tudo que é bom e justo é que vem de Deus. Mas até os próprios acidentes naturais, mas Deus... Não, a natureza foi entregue para que o homem cuide dela. A natureza foi entregue para que o homem tenha ciência como lidar com ela. Deus é aquele que nos abençoa, que nos ilumina, que nos protege, que nos dá sabedoria para discernirmos, para termos o cuidado, para vencermos as tentações. Não podemos cair na infantilidade de atribuir a Deus aquilo que são os erros de nós humanos, lidando com a nossa própria natureza e com toda a natureza criada. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.